Olá, eu sou Geraldo Fiuza, membro da comunidade Canção Nova. Estou aqui com você para participarmos da série A Bíblia foi escrita para você. Você pode me acompanhar nas redes sociais através do meu Instagram, @GeraldoFiuzaCN. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este ano, a Igreja no Brasil traz como proposta para o mês da Bíblia, o mês de setembro, o estudo da Carta aos Efésios. E é por isso que a Canção Nova quer trazer para você o tema Filhos da Luz. Nesta série, a Bíblia foi escrita para você. Mergulhando na Carta aos Efésios, eu e você teremos a oportunidade de colocar a nossa vida à luz da Palavra de Deus e fazermos uma linda experiência no estudo dessa carta. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo para preparar o nosso coração para a reflexão que faremos do trecho de hoje da Palavra de Deus na nossa jornada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. No texto de hoje, que o apóstolo Paulo traz para a nossa reflexão, está na Carta aos Efésios, que é o tema de toda a nossa jornada, no capítulo 2, versículos de 11 ao 22. Uma leitura um pouco grande, mas tenha paciência. A palavra de Deus nos traz uma reflexão, um alimento, e eu e você podemos dedicar esse tempo, parar um pouquinho e permitir que essa palavra entre no nosso coração. Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Portanto, vós que outrora trazíeis na carne a marca de pagãos e éreis chamados de incircuncisos pelos que praticam a circuncisão, lembrai-vos de que, então, estáveis sem Cristo, não participáveis da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa, não tinhas nesse mundo esperança nem Deus verdadeiro. Mas agora, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, ficastes perto, graças ao sangue de Cristo. De fato, Ele é a nossa paz. De dois povos, fez um só povo. Em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis assim, dos dois povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus em um só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Veio anunciar a paz. Paz para vós que estáveis longe, e paz para os que estavam perto. É por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso ao Pai num só Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele, a construção toda, bem travada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele, vós também sois juntamente edificados para serdes morada de Deus no Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos leva a refletir no tema concidadão dos santos.
Veja, a palavra concidadão nesse contexto, ela quer dizer que aqueles pagãos que foram evangelizados, que foram alcançados pela palavra de Deus, que é bem isso que o texto todo diz, né? Pagãos, judeus, a lei, os que tinham a lei, os que não tinham a lei. São Paulo vai trazendo esse histórico porque era muito comum esse muro de inimizade que o apóstolo fala, porque, veja, o Messias histórico, o Jesus das profecias, anunciado pelos profetas, dito por tantos profetas antes da sua chegada, era aquele Messias que vinha para salvar um povo e vinha para um povo específico, para o povo de Israel, para os judeus, para aqueles que tinham a aliança, para aqueles que eram circuncidados, para aqueles que eram filhos de Abraão. E veja, Jesus vem, se encarna, nasce, cresce, exerce o seu ministério, anuncia o reino e abre as portas do reino para todos. Ainda na sua vida nesse mundo, antes de ser crucificado, morto, ressuscitado e subir ao Pai, Jesus realiza milagres em territórios pagãos, Jesus cura e liberta pessoas que não estavam no povo judeu, Jesus faz ensinamentos dizendo: nem em Israel eu achei tamanha fé, dizendo da cura de pagãos, do centurião romano, da filha da mulher cananeia. E isso já escandalizava os fariseus, já escandalizava o povo judeu, porque eles percebiam que o reino de Deus não estava fechado. E Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e os envia a pregar o Evangelho. E eles vão pelo mundo pregando o Evangelho. Já no dia de Pentecostes, quando o Espírito pousa sobre os apóstolos no cenáculo, as pessoas de todas as nacionalidades conhecidas naquele tempo, naquele lugar, naquela região, ouvem as maravilhas de Deus, cada um na sua língua. A igreja nasce para todos, desde o cenáculo, desde Pentecostes. Não era a ideia de Deus, não estava nos planos de Deus fechar a sua igreja como um grupinho de escolhidos. Esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que aquilo que ele realizou como a salvação da humanidade chegasse a toda a humanidade, não ficasse restrita a um povo. Por isso o apóstolo Paulo traz esse contexto, traz essa realidade, porque os judeus que se converteram ao cristianismo faziam distinção dos pagãos que se convertiam ao cristianismo. E isso no começo da igreja chegou a dar problema. Os judeus tentando impor aos pagãos a circuncisão, que era uma coisa própria do povo judeu. E isso precisa, inclusive, ir para o primeiro concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé, que estão evangelizando os pagãos, precisam ir até lá para explicar, para ouvir a igreja. E veja, irmãos, que coisa linda. Paulo dizendo que não existe um fardo, não existe um peso a ser colocado. Existe uma liberdade a ser vivida, existe um abraçar a fé que é comum a todos. E foi isso que Jesus veio trazer. Ele veio derrubar o muro da inimizade. E essa inimizade, de maneira pontual na carta aos Efésios, é a inimizade entre pagãos e judeus convertidos. Para que vivam em harmonia, para que construam uma comunidade juntos, a partir do Espírito que receberam. Não simplesmente a partir de leis e tradições. Então, a partir dessa reflexão, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está acompanhando a nossa jornada nessa série A Bíblia Foi Escrita para Você, com o tema Filhos da Luz. Eu e você temos sido construtores de muros ou de pontes? O que eu e você temos construído?
como temos vivido a nossa vida de filhos de Deus. Como temos exercido o nosso papel de filhos da luz, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu relacionamento. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a minha postura? Eu e você temos levantado muros de inimizade? Ou eu e você temos derrubado esses muros e construído pontes? Pontes que nos levam até o outro, pontes que respeitam a diferença que o outro apresenta, porque o outro, quando olha para mim, também vê diferenças. Eu não sou o senhor da razão, você não é o senhor da razão, a senhora da razão. Todos nós somos fracos, somos falhos, todos nós somos pecadores, mas nem por isso precisamos construir muros que nos separem. Ao contrário, eu e você podemos, e eu ouso dizer, me permita essa liberdade, não só podemos, nós devemos ser construtores de pontes que nos levam ao irmão, que nos fazem ir ao encontro do outro, para que juntos nós possamos viver a palavra de Deus, que nos convida a sermos um, como o texto nos disse. Daquilo que era dividido, daquilo que era separado, ele fez um só. Que nós construamos essas pontes entre nós e juntos possamos caminhar na direção do Cristo, alimentados pela sua palavra, para sermos filhos da luz. É o que eu te peço, Senhor, no final dessa reflexão, que a palavra de Deus que meditamos e refletimos nesse dia, ela penetre o nosso coração, que esses ensinamentos, como o Senhor disse naquela parábola, que as sementes não caiam à beira do caminho, não sejam secadas pelo sol, não sejam comidas pelos pássaros, mas que a semente da Tua palavra caia no nosso coração e produza frutos 30, 60 e 100 por um, para que, produzindo frutos de conversão, cada dia mais eu e esses meus irmãos que acompanham essa jornada nos tornemos os filhos da luz que o Senhor deseja. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.